Eu tenho hoje uma pregação para abrir os olhos da igreja, para fazer com que a igreja compreenda, num sentido amadurecido espiritual, o que é a quaresma. A gente tem ouvido tantas coisas, né? Que embasam, que estão em torno da quaresma. Mas eu quero convidar a todos hoje para irmos à essência da quaresma. Substancialmente, na nossa igreja, a quaresma começa hoje, 18 de fevereiro, vai até 28 de março. Alguns, que é sábado santo. Aí, para nós, começa domingo da paixão, né, que abre a Semana Santa. Outros vão dizer que a quaresma vai até quinta-feira santa, porque eles não contam o domingo como exercícios espirituais de jejum. Então eles estendem um pouquinho mais. Mas o fato é que nós somos convidados a compreender realidades espirituais. Se você ficar no mundo, ouvindo as indignações que o mundo tem, mas não mergulhar na palavra do Senhor, o seu entendimento, você estará na superfície religiosa, sem entender e sem mergulhar na essência da mais alta espiritualidade, que agora, na quaresma, se você compreender, pode mudar a sua vida, pode abençoar o rumo do seu destino, e aqui é o motivo de verificarmos algo muito importante. As pessoas dizem: a quaresma vem depois do carnaval, porque pecou muito no carnaval, aí vai bonitinho lá receber a cinza. Nada a ver, nada a ver. Zero. Ah, mas nós estamos indignados, olha só, esse mundo tá do avesso, porque até no carnaval zombaram de Cristo. Aí vem a quaresma para a gente se penitenciar por causa do... Não, nada a ver, não é isso. A quaresma é um convite para você olhar para a sua vida. Em primeiro momento, olha a sua trajetória de vida cristã. Desde o momento em que você entendeu que Jesus tem poder salvador e que Ele é o teu salvador, de que jeito você andou na terra? Você cometeu menos erros? Menos pecado? Porque você crê nele? Você começou a entender que o pecado bloqueia vidas? Você tem situações na sua vida que precisam ser liberadas? Há entendimento espiritual em você de que situações bloqueadas na sua vida se dão legitimamente porque o pecado impede o nosso progresso? O pecado impede a nossa evolução? O pecado é a mão do inimigo segurando-nos no caminho para que nós não sigamos adiante. E aí entra a quaresma, e se a gente não aprofundar essas coisas, vai aparecer um monte de lendas quaresmais. Lendas. Então, por exemplo, olha, cuidado no sítio. Quem mora em sítio aqui? Sitiante. Cuidado com o corpo seco na quaresma. Já ouviram essa? Que aparece corpo seco. O que é um corpo seco? Olha, meus irmãos, cuidado na quaresma, porque o fulano zombou da quaresma e foi num baile depois que tinha e apareceu a loira da perseguição na vida dele. Não é nada disso, irmãos. Para você entender quaresma, eu quero que você entenda inicialmente corpo, alma e espírito. Corpo, estamos vendo, eu vejo vocês. Nós temos um corpo que Deus deu. Na ciência divina, Ele nos deu um corpo. E dentro desse corpo, Ele colocou uma alma, que é a vida que está no seu corpo e que você não controla. A alma, atenção, é o sangue vivo dentro do corpo. Vamos repetir? A alma é o sangue vivo dentro do corpo. E o espírito, inicialmente, é a mente, é a psique. É a nossa semelhança para com Deus.
O corpo morre, a alma apaga, nós somos o espírito que é imortal. O nosso verdadeiro eu. O sangue vivo dentro do corpo gera em nós os 5 sentidos humanos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Tanto para a graça quanto para o pecado, os 5 sentidos estão envolvidos. E os 5 sentidos vinculam-nos diretamente ao sangue. E ninguém acessa o mundo espiritual sem sangue. Atenção aqui. Ninguém acessa o mundo espiritual sem sangue. Então, o que eu faço que é pecado afeta o meu sangue. Na linguagem bíblica, o sangue... na linguagem bíblica, o pecado é uma transgressão, vamos falar em outra palavra, uma energia ruim que vai habitar o seu sangue e vai impedir você de conquistar e de se desenvolver como é o projeto de Deus, que você cresça e se desenvolva. Exemplo, a Bíblia diz, não roubar. O sujeito vai lá e rouba. Para ele roubar, ele tem que usar a mão. Ele vai e pega, está envolvido o tato. A energia do roubo entrou nele. A energia do pecado do roubo está fora, na pele, ou entrou e está no sangue? A palavra de Deus diz, não adulterarás. Então o cara é casado, e aí ele vê uma mulher bonita, ele cobiça essa mulher. Então ele olha, e aquele olhar é um olhar lascivo, de desejo. Ele olhou. A energia do desejo está fora, na pele, ou entrou? E se entrou, está onde? No sangue. A palavra de Deus diz assim, honrarás pai e mãe. Para você honrar pai e mãe, aí você vai lá, em algum momento, você se acha maior que o pai e a mãe, briga com o pai e a mãe, desonra pai e a mãe. A energia do ato contra pai e mãe está fora ou entrou, está no seu sangue? Então, o pecado marca o nosso sangue. Assim, essa é a regra. Se você pensar, você vai ver que sempre é assim. E vai envolver os 5 sentidos. E conforme o pecado foi crescendo, porque nós temos um pecado pessoal, que é o que nós individualmente cometemos, e temos também um pecado coletivo, que é a influência ruim que nós exercemos na sociedade e que atrapalha o progresso do mundo. Perfeito? Então, por exemplo, quando nós não entendemos esta linguagem espiritual, a gente peca. E a gente normaliza o pecado. E quando eu normalizo o pecado, ele me desequilibra moralmente. Ele me desequilibra espiritualmente. Tem gente que convive com o pecado achando que está tudo normal, que era pecado, tal coisa, não é mais. E aí a pessoa, num dado momento da vida, de repente, chega aos 35, chega aos 40, passa dos 40 e diz assim, poxa, eu tenho uma vida sentimental toda estragada. Eu tenho uma vida sentimental toda errada. Eu tenho uma vida material que não se desenvolve. Eu tenho minha vida financeira que não flui. E aí você vai analisar a vida interior espiritual dessa pessoa, e ela é toda travada nas mais diferentes áreas, porque ela conviveu com o pecado, não sabia que o pecado é bloqueio. E aí, quando ela começa a entender isso, e ela começa a se abrir para Cristo, e ela se arrepende, ela começa a experimentar que a vida flui, porque Cristo faz fluir. É para isto que serve a quaresma, para gritar para o mundo que tome consciência. Hoje nós recebemos as cinzas com a seguinte frase: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas tem uma outra, que em outro ano também, a gente faz um ano de um jeito, outro ano de outro jeito, que diz assim: homem, lembra-te que tu és pó, e ao pó vais voltar.
Poxa, nossa vida é limitada. Nós não sabemos quando é que nós vamos encerrar a carreira, como diz o apóstolo Paulo, aqui nessa terra. Para que você tenha verdadeiramente uma vida nova na quaresma, a igreja te propõe a entender o seguinte: primeiro, o mundo espiritual só pode ser acessado pelo sangue. Esse é o primeiro entendimento. Segundo, pela quaresma, entendendo essa realidade do sangue, pela quaresma nós fazemos jejum, penitências, orações e caridade. Fundamental a caridade. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do acesso ao mundo espiritual. Porque um dia vamos todos morrer e vamos experimentar o mundo espiritual, né? Entrar nessa realidade plena da vida. E chegando do lado de lá, você fala assim: poxa, mas eu ia nas missas do Dom Pedro e ele nunca falou nada, e agora eu chego aqui, me dou de cara com isso. Que enganação foi aquela que ele nunca falou do mundo espiritual? Não. Ó. Eu vou aparecer lá diante de Deus e falar: pai, eles estão mentindo. Porque no dia 18 de fevereiro de 2026, eu falei. Eu rasguei o véu. Eu expliquei como era. E se você chegar lá e não tiver comunhão com Deus e nem progresso de luz, a culpa não é minha. Amém? Amém. Será sua. Porque eu estou rasgando hoje o entendimento para que você tenha compreensão das realidades da sua vida. Muito bem. Entenderam então que tudo o que fazemos impregna o nosso sangue. E na linguagem bíblica, o que é o sangue? A alma. É a nossa alma. Nós não controlamos essa vida. Você não controla seu coração, né? Os sentidos. Pois bem. Olhem. Tem que ter Bíblia na igreja. Tem que ter Bíblia na tua alma. Tem que ter leitura bíblica no teu espírito, na tua psique, no teu cérebro. Se você não ler a Bíblia, você vai ficar aí num monte de obscurantismo, num monte de lendas e não vai ter progresso. Tem que ter Bíblia. Quem lê a Bíblia progride em todos os sentidos. Como eles cultuavam a Deus? Oferecendo a Deus, leiam lá Gênesis, Êxodo, principalmente Levíticos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, Números. Você vai entender o que eu estou explicando aqui. Então, para se pedir perdão coletivo do povo, o povo de Israel se reunia, como vocês estão aqui assim hoje. Num dado momento, todos se davam as mãos. Ficava uma corrente só de gente unida. Aí alguém pegava na veste do sacerdote. E o sacerdote impunha as mãos numa ovelha, num cabrito, e fazia uma oração de transferência de pecados do povo para o bicho. E depois matava o bicho. As patas colocava fora do templo, queimavam-se algumas vísceras, a carne era queimada, misturava as cinzas com o sangue e aspergia o sangue em cima do povo, para que o perdão fosse dado temporariamente. No mundo espiritual, nenhuma aliança se faz sem sangue. Quando Moisés desceu do Sinai com as 2 tábuas da lei, com os mandamentos da vida, ele leu para o povo, ele explicou em cima do povo a lei, acabada a leitura das tábuas, sacrificou um animal, as cinzas foram misturadas com sangue e aspergiram sangue em cima do povo. Entrou a primeira aliança com Deus, que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Quando Cristo cumpre toda a sua obra na terra, depois de ter dado o Evangelho e realizado, a Bíblia narra para nós 35 milagres, mas foram muito mais. Depois de ter realizado todos esses milagres, quando ele vai para a cruz, colocado, pregado pela violência humana, o sangue dele cai na terra. Quando o sangue dele cai na terra, significa que a segunda aliança que ele propôs, pelo sangue dele na terra,
entrou em vigor no planeta inteiro. O sangue é porta para o mundo espiritual. E isso em níveis que vocês já sabem e talvez nunca prestaram atenção. Quando a gente entende tais coisas na quaresma, a gente tem como fazer uma verdadeira penitência reparadora, como o rei Davi fazia uma penitência reparadora para corrigir os seus erros, apesar dos rituais temporários de perdão que eles faziam, porque o perdão ainda não estava completo, Cristo ainda não havia sido encarnado, né, naquela época. Mas vou dar alguns exemplos para vocês. Vejam, matrimônio, casamento. No carnaval, agora colocaram a família enlatada, né, conservadora, debochando da família. Mas esse pessoal tem um estado de ignorância mental que eles não entendem o que eles profanaram. Veja, casamento é coisa santa. Casamento envolve sangue ou não? A mulher virgem, ela nunca mais vai esquecer do seu primeiro homem. Por quê? Porque quando teve a sua primeira relação, onde ela se entregou, houve sangue. E o fluido sexual do corpo dele também é fruto do sangue. Uniu então o corpo dele ao dela e geraram vida. O filho, a filha, não é o sangue dos dois? Não é uma alma encarnada? Não é um espírito que está ali? Então vocês já estão começando a entender? O sangue é a nossa linhagem espiritual. Nesta quaresma, analise o sangue que está na sua veia. Não para saber o tipo. A, B, O. Não. Mas olha para os seus antepassados. Olha. Veja. Quais coisas se repetem em termos de desequilíbrio de pecado na sua linhagem? Quantos da sua linhagem se perdem? Quantos da sua linhagem com casamentos frustrados? Quantos da sua linhagem com violência? Quantos pecados hereditários? E tem gente que diz, não existe. Existe sim, senhores. Existe sim. Nós carregamos ainda por ignorância, porque a quaresma serve para falar, mas o mundo não sabe escutar, que nós precisamos do sangue dele, de Cristo, purificando tudo em nós. Vou dar um exemplo de pecado hereditário. Vamos pegar os santos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Abraão foi o escolhido de Deus, ele era chamado amigo de Deus, mas não era perfeito. Nós também não somos. E ele cometeu um pecado. Ele mentiu. Abraão mentiu. Depois você vai pegar o filho dele, Isaque. Em algum momento você vai ver que Isaque também mentiu. E aí você pega o filho de Isaque, Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Ele conseguiu a bênção para ser o patriarca, mentindo para o pai, roubando o lugar do irmão. 3 gerações, a mentira marcou a falta de graça e crescimento. Quando você entende que dentro de você tem uma potência espiritual e que você está diante da quaresma, você entende que é o tempo propício do seu milagre. Eu quero que a igreja abra a Bíblia agora em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Página 1012. Amém? Quem não tem Bíblia, por favor, compre uma, vai ser a melhor aquisição da sua vida. E se não tiver o dinheirinho para comprar, baixa grátis no aplicativo lá do celular. Amém? Posso começar? É uma profecia feita por Isaías, mais ou menos 700 anos antes da encarnação de Cristo. É uma profecia sobre Jesus. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? Acharam aí, irmãos?
A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Está falando de onde Jesus cresceu e de onde ele nasceu. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Olhem para a cruz. Aqui na Santa Cruz, até que está bonitinha a coisa, né? Só tem um sanguinho assim no joelho, no ombro. Só que, se vocês lerem o episódio da crucificação de Jesus, vocês vão ver que ele foi golpeado, ele recebeu a sentença de Pilatos do flagelo. O chicote tinha uma bola com 3 garras. A carne dele foi rasgada. Ele foi coroado com espinho. Quando ele foi crucificado, o corpo dele já estava dilacerado. Não tenha você a visão poética de que só saiu sangue do coração, das chagas da mão e dos pés. Quando ele foi para a cruz, ele estava moído pela tortura. O corpo dele era sangue, não dava para ver, e cheirava mal. E quem via dizia, é um horror. Por que olhar para aquilo? Foi o símbolo completo da violência. Se cumpriu a profecia aqui. Não tinha nem graça nem beleza para atrair nossos, e o seu aspecto não podia. Jesus já estava na cruz. Era desprezado. Era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado. Se você tem caneta, grifa isso. Era amaldiçoado. E não fazíamos caso dele. Jesus era amaldiçoado? Não, não era. Eu vou explicar o que está escrito aqui. Paulo vai explicar para a igreja, no livro de Gálatas, que Jesus se fez maldição para que nós fôssemos bênção. Ele assumiu nele a maldição do mundo, para quebrar a maldição na cruz, para que nós fôssemos bênção. Por isso que está escrito aqui, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Segunda explicação, só morria na cruz homicida, ladrão, estuprador, os piores criminosos. Morrer na cruz era a humilhação final. Continua. Em verdade, atenção aqui, atenção, isso aqui que eu estou falando, quem tiver mente humana não vai entender. Quem tiver mente científica humana, mente acadêmica humana, não vai compreender. Versículo 5. Perdão, é aí mesmo? 4. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre os milagres. Fomos curados graças às suas chagas. Ele carregou sobre si nossas enfermidades. No mundo espiritual, enfermidade, ela existe no nível físico, no nível moral, no nível psíquico, no nível energético. Atenção. Eu conheço pessoas curadas de câncer pelo poder de Jesus. Eu conheço pessoas curadas do vício de pornografia pelo poder salvador de Jesus. Eu conheço gente, uma menina de leucemia, 4 anos, curada milagrosamente pelo poder salvador de Jesus. Entendam. Agora vamos esmiuçar o mundo espiritual. Eu não estou falando aqui nada do mundo natural, ok? É sobre... Atenção. Onde fica o câncer? Fora
Na pele, assim por fora, ou dentro? No sangue. Onde fica o vício da pornografia, do desequilíbrio, da mentira? Dentro ou fora? Quando você entende a obra salvadora de Jesus, e quando você assume o sangue dele na sua vida, cristão, o sangue dele apaga a sua iniquidade, o sangue dele apaga o seu pecado, a sua transgressão. A primeira coisa que você é levado a entender na quaresma é pelo sangue de Cristo que a igreja existe. É pelo sangue de Cristo que a vida nova vem. É pelo sangue de Cristo que o milagre acontece. É pelo sangue dele que nós somos cristãos. É o sangue dele no seu sangue. Mas não adianta você me ouvir só agora e amanhã você já não lembrar mais da pregação e viver com o pecado que você normalizou. Xingamento, frieza, deboche dentro de casa, brigas, traições, roubos, avarezas, adultérios. Não podem ser normalizados, porque isso, olha aqui para mim, isso vai impedir você de ter um relacionamento verdadeiro, espiritual e de milagre com o seu Salvador. Sabe por que você patina na vida espiritual? Pô, você é formado, você fez curso, você tem autoridade naquela área. Mas por que isso não flui? Pode analisar a sua vida aí, que tem um pecadinho escondido ali, através do qual Satanás olhou e falou, é aqui, passou o cadeado espiritual, amarrou com corrente espiritual o seu passo, e o encardido diz, te peguei, você deu legalidade para mim, você não entende o que foi a cruz do teu Salvador, você não está debaixo do sangue dele, você está debaixo da vontade da carne, você está debaixo da escravidão dos teus sentidos, não te solto, enquanto o sangue de Cristo não vier sobre você. É assim, o mundo espiritual é assim. Por isso entra o jejum. O jejum é para nos tirar, para tirar de nós tudo aquilo que é sujeira, que é coisa preenchida com o mundo. O jejum é purificatório. Mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem a caneta aqui. Tem caneta aí? Presta uma caneta, Carol. Preste atenção nesse exemplo. Você faz de conta que é uma madeira, uma peroba, um roxinho, uma madeira nobre, amém? Lisinho, tá plainado, ó, bonitinho, sem pecado. Aí você começa a crescer, começa a se relacionar com o mundão velho sem porteira e entra o pecado. Pá! Grudou lá o prego na madeira. Vem a graça de Deus, irmão. Você entende quem é Jesus? A obra dele na cruz. Você entende que ele tirou de você todo o mal. Você entende o sangue dele. Ele tira o pecado. Mas o que ficou na madeira? Esta marca precisa ser tirada por nós. Exemplo. A pessoa vem e se confessa. Eu pequei contra a castidade. A gente orienta espiritualmente. No mês que vem, a mesma pessoa vem e se confessa. Eu pequei contra a castidade. A gente absolve, dá orientação espiritual. No mês outro, ela vem, pequei contra a castidade. Escuta, meu filho. Não adianta você vir aqui todo mês e dizer eu pequei contra a castidade. O que você está fazendo para não pecar contra a castidade? Como você está entrando em exercício de domínio próprio? O teu corpo é templo. E se você lê a palavra de Deus, Deus diz assim, ó, crescei e multiplicai-vos, se me obedecerdes tereis o melhor desta terra, não tenhais relacionamentos infrutíferos, vocês serão cabeça e não a cauda, estarão por cima e não por baixo. Toda a promessa de Deus é de prosperidade, plenitude para o ser humano. Mas por que naquela área você tem a fraqueza?
Ah, porque meus amigos mandam umas coisas para mim no Zap. Ah, porque é uma piadinha. Que mal tem ver a menina bonitinha lá pela... Pecado entra pelos olhos. Quando você consome aquele conteúdo, a capacidade de você amar verdadeiramente, limpamente uma mulher, foi bloqueada. Aí você vai, né, querer ser feliz. Mas o encardido já amarrou a sua felicidade. É uma luta espiritual. Como tirar isso da vida? Jejum. Jejum. Exemplo, irmãos, preste atenção. Eu estou rasgando hoje espiritualmente as coisas para vocês entenderem. Porque nós vamos para o céu, amém? Amém? Alguém aqui vai para o inferno? Não. Quando a gente chegar do lado de lá, vão perguntar. E eu vou dizer, Senhor, eu falei. Não vai ter como negar. Presta atenção. Outro exemplo. Olha só. Cientistas, isso não é Bíblia, mas aí eu vou entrar na Bíblia. Cientistas de Oxford, uma das mais renomadas universidades do mundo. Biologistas da primeira categoria. Os caras são feras. Dentro da biologia, da biomedicina, eles já estão num grau tão avançado que eles estão estudando física quântica dentro da biomedicina. Fizeram pesquisa só com mulheres. Pegaram várias mulheres de várias realidades. E perguntaram, mulheres assim, com filhos. Então, para uma mulher perguntou assim, você é mãe? Sim, sou mãe. É do seu atual marido? Sim, é. Antes desse casamento, você teve quantos namoros? Quantos relacionamentos? Ah, eu tive 3. E você teve relação sexual com esses 3? Sim, tive. Usou preservativo? Não, não usei. Aí pegava outra mulher. Você é mãe? Sim. É do seu marido atual? É. Antes dele, você teve outro relacionamento? Não, não tive. Casei-me virgem. Aí eles iam lá e pegavam o DNA da criança. Estudavam o DNA da criança. Da mãe que foi virgem para o casamento, encontraram o DNA do pai e dos ancestrais, da mãe e dos ancestrais. Pasmem, vocês estão sentados? Sim ou não? Sim. Isso é ciência. Na mãe que já teve relacionamentos antes daquele, encontraram na criança DNAs que não eram daquela linhagem do pai e nem dela da mãe. Só podia ser de quem? Dos relacionamentos anteriores. Vocês têm noção do que é o sangue? Vocês têm noção do que é o sangue? E aí você vai achar que você não carrega também influência de erros, de pactos, de alianças espirituais que muitos dos antepassados nossos fizeram. Por isso tem que falar, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, que o teu sangue entre no meu, que o teu sangue me redima. Eu entendo a obra da tua cruz, eu te comungo de verdade. Eu ouço a tua palavra, é ela que me orienta. Quando você mudar a frequência, irmãozinho, as amarras do encardido caem todas por terra, e você começa a viver nessa terra, não pelo poder do mundo, mas, como está escrito no Salmo 120, ou 126, é a bênção do Senhor que enriquece, que favorece, que traz plenitude. Eu atendi um caso, atenção, estou falando de realidade espiritual. Atendi um caso de um empresário, estava na falência, ia perder muito, mas é muito, muito mesmo. É quantia que talvez nós, mortais, só usamos em televisão. E eu comecei a fazer orações individuais, ele vinha para a direção espiritual todo sábado. E ele abriu o coração, por isso que eu pude ajudá-lo também a compreender. Ele ia fechar o negócio para exportação. Na hora de assinar o contrato, dava para trás. E isso se repetiu 11, 12 vezes. E a coisa não fluía. E ele dizia, tem macumba para mim.
Fizeram uma olhada para mim. Ah, não é possível. Mandaram algum tranca, não sei o que lá, fechar tudo aquilo para mim. E nós começamos a orar. Eu o coloquei na minha corrente de oração. Eu tenho pessoas que oram por mim. E eu comecei a orar e interceder por ele. Irmãos, eu tenho algumas coisas que eu faço, eu, Dom Pedro, que eu ganho meu dinheirinho, né? Então, eu tenho uma terrinha lá, eu planto limão, mando vender na feira, um cara que cuida, de amei a gente. Então, eu sou assim, mais ou menos, né? Uai, tem que aproveitar as oportunidades que Deus deu. Enquanto eu orava por esse empresário, as minhas coisas pararam e eu comecei a perceber que o dinheiro não vinha mais até mim. Falei, não é possível. Entrei com jejum. Só que aí eu não brinco de jejum, porque eu entendo o que é. Então o jejum não é assim, ó. Eu vou, Senhor, nos 40 dias da quaresma, eu não vou beber cerveja. Aí mais vai lá e bebe sem álcool. Eu não vou beber Coca-Cola, não vou beber Guaraná Antártica, mas depois vai lá no Dolly. Não. Isso não tem sentido nenhum. Atenção. Jejum é tirar tudo que é do mundo que entra para que só a alma se manifeste diante do Criador. Exemplo. Eu faço jejum, fazia de sábado para domingo, estou fazendo de sexta para sábado. Minha agenda me permite melhor nesses dias. Então, eu tenho a graça de celebrar a missa na sexta-feira com vocês, 19h30. O último alimento que eu recebo, por exemplo, é a Eucaristia. Vou para casa. Chego em casa, irmãos, eu me tranco no meu quarto de oração. E começo a orar. Pelas minhas necessidades e pelas das pessoas que estão na minha orientação espiritual. E eu começo a orar em cima do nome de cada pessoa. Eu não brinco de rezar Pai Nosso e Ave Maria. Eu oro mesmo. Eu intercedo mesmo. Eu entro na vibração daquele meu irmão e minha irmã, de acordo com o que me pediu para rezar, para orar, para vigiar em cima. E no dia seguinte eu mando mensagem, ligo e diz, é isso aqui, é aquilo ali que está acontecendo com você. Acordo 3h da manhã para fazer oração, é vigília. No dia seguinte eu não como nada, só bebo água. Eu faço o jejum de 24 horas sem comer nada. Bebo água. No dia que eu estou em jejum, irmão, se você me procurar, você não vai me achar, mas nem com satélite GPS. Porque eu estou em exercício espiritual. Eu não estou online no Instagram, não estou online no Facebook, não respondo o Zap. Aconteça o que acontecer. É o meu exercício espiritual com o meu Criador. Ninguém vai me atrapalhar. Ah, mas e se pegou fogo na porta da igreja? Depois que apagarem eu resolvo. Mas nada vai me tirar do jejum. Entenderam? E aí no sábado, 19h, eu rezo missa, e aí eu comungo de novo, e aí é que eu volto a me alimentar. O último alimento foi a Eucaristia na sexta, e o primeiro alimento foi a Eucaristia no sábado. Estava num desse jejum por esse camarada. E ele lá em jejum, e a esposa dele também em jejum. Irmão, levantei 3h, fiz minha oração, 15:45, voltei para a cama. Dormi. 4h20. Eu acordo arrepiado. Minhas 2 cachorrinhas latindo, porque elas dormem comigo, eu tenho 2 Shih Tzu, pequenininha, a Dalila e a Serena. Alguma coisa pegando a minha perna, levantando a minha perna para fora da cama e maiando a minha perna no chão. Naquele momento eu entendi que era aquela força espiritual em cima daquele empresário, bloqueando o caminho dele. Aí eu tive o discernimento do que era, que estava atrapalhando a vida dele, baseado na oração e na orientação espiritual. Eu o orientei. Uma semana depois, as coisas começaram a fluir. O jejum é libertador.
Alguém pode dizer, eu tenho um filho com problema de álcool, meu filho é alcoólatra, a mãe diz. E não adianta, já foi internado, já tomou tudo que você pode imaginar de remédio, e o cara encharca, já está com cirrose. Que dia seu filho nasceu? Segunda-feira. Toda segunda-feira da quaresma, mamãe, papai, isso é mundo espiritual. Quem tem autoridade sobre o filho? Mãe e pai. Nossa, mas meu filho já tem 50, mas você está viva. Você continua sendo mãe, né? Então você tem autoridade espiritual sobre seu filho. E o pai também. Então toda segunda-feira da quaresma, a mamãe faz um jejum, entregando o filho. Mas é aquele jejum onde tem oração, tem penitência. E não é rezar Pai Nosso, Ave Maria. É orar, é abrir a alma diante do Criador. Você não gasta quanto tempo por dia no Instagram? Quem gasta pelo menos 20 minutos? Levanta a mão. Ah, duvido que é só isso. Tem muito mais. E no Zap? Meia hora por dia. Quem gasta? Meia hora por dia. Junta 20 do Instagram, junta 20, mais 30 do Zap. O que mais que tem? TikTok. Quem gasta 10 minutos por dia de TikTok? Levanta a mão. Já deu uma hora. Que mais que tem? Facebook. Aí você é campeão. Meia hora mais por dia. Quem dorme vendo internet, rede social? Levanta a mão. E aí você perde quanto de sono ali? Por que você não investe esse tempo em oração? É uma programação para a quaresma. Então, quaresma não é ato religioso. Repita, quaresma não é ato religioso. Porque a religião não entra no corpo. Quaresma é ato espiritual. Todos os que viveram quaresma na vida tiveram vida nova. Noé entrou na arca, 40 dias quando veio o dilúvio, saiu para uma vida nova. O povo de Deus, 40 anos no deserto, mas estavam diante de realidades espirituais. Resumindo toda essa pregação, Joel nos convida na primeira leitura. Penitência. Atos reparadores. O perdão vem, amém? Amém? Mas a consequência do pecado é com você. Vou dar um exemplo. Um assassino matou 2 pessoas. Em algum momento ele se converte na cadeia. Jesus o aceita ou não? Perdoa ou não? Mas o ato dele derramar sangue de 2 inocentes, meu irmão, diante do tribunal lá de Deus, no tribunal celestial penal, não tem habeas corpus, liminar, alvará. Ele plantou na carne, ele vai colher na carne. A consequência do pecado é nossa. Então, na quaresma, você corrige a consequência do seu pecado. Exemplo. O Ricardo arrumou briga com o cunhado. Depois foi lá e se entenderam. Está tudo certo. Espero que você não tenha brigado com seu cunhado. Mas essa energia, apesar do entendimento, é a consequência do pecado. Na quaresma, ele vai arrumar esta consequência. O fulano que roubou, ninguém sabe. O fulano veio na confissão e diz assim, eu roubei o ciclano 2 anos. Ninguém soube. Mas eu estou arrependido. Então, na quaresma, e o fulano já morreu. Não tem como eu devolver para ele o que eu roubei. Então, na quaresma, pelo exercício da caridade, você vai socorrer hospital de câncer de criança, você vai socorrer o Lar Maria de Nazaré, você vai socorrer uma família que está em desespero. Você tem que fazer a obra de caridade. Você não lesou na matéria, então agora você usa a matéria para corrigir o seu pecado. Vocês entenderam como que a coisa funciona? Penitência, jejum. O jejum, às quartas e sextas-feiras, são jejuns obrigatórios.
mas eu posso fazer um jejum particular fora de outros dias. Eu tenho que fazer caridade, as mais variadas possíveis. Por que está a energia tão ruim no mundo? Porque tem atos de violência. Agora, nós podemos apagar os atos de violência com atos de caridade. Resumindo, fechando essa explicação. Atenção. Tudo está no sangue ou não? Sim. Como que você entrega o seu sangue para Jesus? Será que eu tenho que pegar lá, fazer um quartinho e pingar assim para ele? Não. Eu ofereço o meu sangue, a minha alma para o Senhor, aceitando o dele